Continuando com a nossa temática, nós temos que adentrar as fontes do direito internacional, ou seja, de onde surge esse direito, dito como direito internacional. Lembrando que quando falamos em direito internacional, eu estou falando em direito internacional público. E onde está prevista a fonte? Toda vez que nós falamos em fonte, nós lembramos em algo que surge jorrando água, né, que traz algum sentido. De onde vem a fonte do direito internacional? A fonte do direito internacional está prevista no artigo 38 da Corte Internacional de Justiça. E a Corte Internacional de Justiça, ela tem a função, dentro do direito internacional, de solucionar os conflitos. E ela vai solucionar os conflitos de que forma? Ela vai solucionar os conflitos fazendo uso das convenções internacionais, ou seja, dos tratados internacionais, criados ou estabelecidos, constituídos entre os estados litigantes. Também pelos costumes internacionais, pelos princípios gerais do direito internacional e pela doutrina e pela jurisprudência internacional. Aonde é que nós encontramos as convenções e os tratados internacionais? Os tratados e as convenções internacionais estão dentro do nosso ordenamento jurídico, e quando falamos de ordenamento jurídico, estamos falando da teoria do ordenamento jurídico de Norberto Bobbio, não podemos esquecer disso, e que essa teoria do ordenamento jurídico trata de um grau de hierarquia dentro da sua aplicabilidade. Os tratados e as convenções internacionais estão dentro do nosso ordenamento jurídico por intermédio de decretos, que são chamados de normas supralegais. Também são fontes do nosso direito internacional os costumes, todos eles baseados na boa-fé. A compra e venda de mercadorias sempre foi pautada no princípio da boa-fé, na confiança, na credibilidade. Os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito é a análise, a essência de toda a legislação internacional, e daí nós tiramos os principais pontos. Esses principais pontos é o que nós vamos chamar de princípios gerais do direito internacional. E a doutrina e a jurisprudência do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça. Por tratado internacional, então, que é a primeira fonte, né, do nosso direito internacional, nós entendemos como sendo um ato por meio de qual duas vontades ou mais vão se unir, vão se juntar e hierarquicamente nós vamos decidir em prol de um objetivo da sociedade, um objetivo da coletividade. Resumindo, são dois ou mais estados, duas ou mais nações que juntas vão pactuar, vão fazer um acordo e, por intermédio deste acordo, vão constituir coisas de interesse nosso. Um tratado internacional pode ter várias denominações, dentre elas carta, convenção, acordo, ajuste ou acordo complementar, acordo por troca de notas, memorando, protocolo, protocolo de entendimento e concordata. Todos estes são tratados internacionais. Significam a mesma coisa, porém, para cada tipo, nós temos uma denominação específica, mas de uma forma geral, é tudo um acordo internacional, um acordo de dois ou de mais estados. Quando nós ainda falamos desses tratados internacionais, eles também se destacam dentro da Corte Internacional de Justiça. A primeira designação que nós temos é denominada de carta. E como vocês podem observar no material disponibilizado, que traz o conceito, nós analisamos que a carta, ela designa um tratado que é hierarquicamente superior aos demais e que ele vai ser criado por entidades internacionais, como por exemplo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Nós temos também as convenções, que são utilizadas para tratados multilaterais. Um exemplo disso é a Convenção de Viena, que eu sugiro que vocês pesquisem e façam uma leitura sobre ela depois, que ela é datada de 1969. Nós temos também um acordo, que é utilizado quando é com um número baixo, um número pequeno de estados que estão
buscando solucionar um conflito ou criar uma situação de paz ou uma situação que traga benefícios para a nossa sociedade. Ele tem características técnicas e administrativas bem definidas. Esse acordo também pode ser denominado como acordo complementar, um ajuste, e ele vai representar um ato que possibilita a execução de um tratado que já existia anteriormente e que ele já acabou, que já foi extinto, e eu posso trazê-lo de volta para a nossa sociedade. O acordo por troca de notas é um outro exemplo de tratado internacional em que os assuntos empregados têm natureza estritamente administrativa para solucionar os conflitos, as cláusulas. Temos a figura do memorando, que no direito sabemos que memorando é o ato interno dentro de uma instituição, é o ato de comunicação do local onde eu trabalho, para eu me comunicar com o meu superior hierárquico, eu vou me comunicar com ele por intermédio de um memorando. No direito internacional, não. O direito internacional, o memorando serve para registrar os princípios gerais que vão orientar o tratado internacional em âmbito político, econômico e em âmbito cultural. Temos também o protocolo, que é uma outra forma de tratado, que designa um documento que serve para solucionar algumas questões complementares ou interpretativas de tratados ou convenções que já existiam anteriormente. Temos também o protocolo de entendimento, que é um ato de hierarquia menor, e ele não encerra um acordo de vontades entre os estados, mas ele pactua, ele firma o início de um compromisso. Então, quando os estados ou as nações têm vontade de pactuar, é o protocolo de entendimento. A primeira reunião, o primeiro encontro, o primeiro acerto entre os estados, entre as nações, vai ser denominado protocolo de entendimento. E nós temos a concordata, que não é a concordata da falência. É aquela em que o tratado é bilateral, duas partes, e uma das partes é a Santa Sé. E a Santa Sé é relacionada à religiosidade, à Igreja Católica.